Cansaço persistente, uma fadiga que mesmo dormindo bem não melhora, falta de concentração, não consegue se focar ali de verdade, prestar atenção no conteúdo quando está estudando ou aprendendo algo novo, fraqueza, instabilidade aí das emoções. Tudo isso pode indicar deficiência de vitamina B12. E hoje eu vou te explicar qual é a relação com a síndrome fúngica e como você pode identificar esses sinais e sintomas, a forma correta de avaliar, caso você queira fazer algum exame, conversar com um profissional aí que te acompanha, ou quem está aí no método recebendo tratamento tem essa orientação, e também a forma correta de suplementar se for o caso. É esse o conteúdo de hoje. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e esse é o Explicando a Síndrome Fúngica. E você que está assistindo o conteúdo gravado, eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo ao vivo e te convido a entrar ao vivo também para você poder perguntar, porque sempre no final do conteúdo eu tiro as dúvidas de quem está aqui no ao vivo. Muito boa noite, pessoas bem nutridas, maravilhosas, como vocês estão? Ô, Camila, que bom que você está aprendendo a se observar. Esse é o primeiro passo, viu? Franci, boa noite, nova por aqui. Quem é novo, nova por aqui? Eu sei que muitas das informações podem parecer distante daquilo que você entrou em contato até hoje com a nutrição, mas fique tranquila que ao longo aí da jornada, principalmente no desafio que vai acontecer no dia 18, você vai se aprofundar. Por isso que tem uma série de testes que você mesmo pode aplicar, claro, com a minha orientação, para identificar o que está acontecendo aí do outro lado. Boa noite, Dani, Franciele maravilhosa. Franciele, inclusive, eu vou te mandar uma mensagem depois. Simone, boa noite. Então, vamos com tudo falar sobre vitamina B12. Vocês já suplementaram, ou melhor, vocês já perceberam alguns desses sinais e sintomas que eu relatei aqui no começo? Eu vou colocar o tema aqui fixo para quem entrar depois, só para a pessoa não ficar perdida. Deixa eu colocar aqui, vitamina B12 e síndrome fúngica, qual a relação? Vamos com tudo. Pronto, já fixei. Então, a vitamina B12, gente, é uma vitamina muito maravilhosa, sabe? Sem ela, todas essas queixas de má digestão, de sensação de estufamento, também a questão da concentração, uma síndrome, por exemplo, das pernas inquietas, tudo isso pode estar relacionado com a sua deficiência. E ela é tão maravilhosa que ela age em conjunto com uma vitamina chamada B9, o ácido fólico, e mantém aí as nossas células, a produção aí do nosso sangue, nos protege, deixa a nossa imunidade forte e também ajuda no nosso DNA. Então, se protege DNA, faz com que a gente envelheça no ritmo certo. E pensando que nós estamos em 2021, a ideia é que a gente viva aí 120, 130 anos. É isso que nós esperamos, né? Então, se há mais informação, se há mais bagagem, nós temos como envelhecer com mais saúde, ter mais longevidade e, claro, tratar, vencer um quadro de síndrome fúngica. Por isso que eu digo e repito, não é normal conviver com sinais e sintomas persistentes e manter um corpo adoecido sem entender a causa e sem tratar da forma correta. Tem tratamento quadro de síndrome fúngica, tá? E entendendo a relação aí dessa deficiência de vitamina B12, a gente vai pensar no sistema digestivo. Talvez tenha acontecido aí com você, ao longo da sua jornada de vida, você percebeu que algumas coisas te fazem bem, outras não. E principalmente, se você fez uso de muitas medicações, assim como eu já fiz uso de muito antibiótico, anticoncepcional, anti-inflamatório, isso por conta de doenças convencionais que eram tratadas exclusivamente com medicação. Não era conversado sobre a nutrição. Se a gente for pensar, a nutrição é um tema relativamente novo. Os médicos, quando eles entravam em contato com uma doença, eles entravam logo de frente aí, chutando a porta com uma medicação. E a nutrição era deixada de lado. A suplementação também. Então, se você receber uma classe alta de medicações, você pode ter a deficiência de vitamina B12 por conta delas também, tá? Então, o excesso de uma medicação pode te levar a uma deficiência nutricional. Isso pode acontecer. O uso, por exemplo, da pílula anticoncepcional, o uso de omeprazol. Então, omeprazol, muitas pessoas utilizam
de forma contínua e não só um tratamento ali pontual, então isso pode causar um problema. Quem usa metformina, por exemplo, para controlar a insulina, então pode causar a deficiência aí da vitamina B12. Eu vejo que é mais comum em pessoas que usam pílula, que usaram muito antibiótico, tá? Porque mexeu com boas bactérias, favoreceu o crescimento de fungos e pode mexer com a produção de ácido do estômago. E se eu mexo nisso, gente, começa aí um reboliço em relação à vitamina B12, porque a gente precisa dessa vitamina de forma contínua, não é às vezes, todo dia a gente precisa. E através da alimentação, através das carnes, a gente pode ingerir vitamina B12. Mas se eu estou com um problema na produção do meu ácido, se por algum motivo, por conta do uso dessas medicações, por conta de excesso de estresse, tá? Então, eu estou estudando muito, estou trabalhando muito e não estou conseguindo me alimentar o suficiente para manter os níveis mais elevados de vitamina B12, eu posso prejudicar esse ácido e aí eu não consigo aproveitar o suficiente da alimentação, ou o que vem da alimentação não é o suficiente para eu manter os níveis que são necessários para eu manter o foco, concentração, por isso que dá essa sensação de fadiga, de cansaço e pode levar a baixa imunidade. É uma cascata. Então, o que vai acontecendo não é um episódio específico, é uma cascata de situações ao longo da nossa jornada de vida. E essa jornada, muitas vezes, começa ali na adolescência, na infância, com esse excesso de medicações que pode levar a esse quadro aí de deficiência. E talvez na fase adulta isso pode estar acontecendo com você. Você pode estar recebendo uma medicação que é necessária, talvez faça sentido para esse momento, mas que foi ignorado total a parte aí das vitaminas, dos nutrientes, e agora você está tendo aí um olhar diferente para isso, porque você está recebendo aí a informação, tá? Está subindo aí o seu degrau, um nível de consciência maravilhoso, e com isso você consegue voltar a ter a sua energia, a sua vitalidade, o seu humor, a sua instabilidade de humor, tá? Porque muitas vezes ansiedade, depressão, sinais aí que causam assim, eu tô entristecida, eu tô chateada, às vezes acho que é só a questão da TPM ou algum episódio específico, mas isso pode indicar deficiência nutricional como a da B12, tá? Isso pode acontecer, tá bem? Então, esses são os primeiros pontos. Outros pontos de extrema importância, se eu estiver falando rápido demais, depois eu vou voltar a responder as perguntas, tá? Só para eu não perder a linha de raciocínio aqui com vocês. Outro ponto muito importante é que se eu não trato um quadro, se eu entendo que eu estou com um problema, um exemplo, uma infecção de repetição, um quadro de candidíase, um quadro de micose, uma coceira persistente no couro cabeludo, no ouvido, então eu percebo que está acontecendo algo diferente no meu corpo, dermatite, desidrose, eczema, e eu não vejo o cenário como um todo, eu não tenho a informação e não entendo que isso pode ser uma sinalização de crescimento fúngico a nível intestinal, e que esse nível intestinal, se não vai bem, onde é absorvida a vitamina B12? É lá. Então, se há esse desequilíbrio, esse crescimento fúngico a nível intestinal, eu já tenho um impacto também, posso ter, né, a longo prazo principalmente, na absorção aí da minha vitamina B12, ela fica ali no intestino delgado, ela precisa ser aproveitada ali numa partezinha do intestino. Então, quem tem problema de intestino tem uma tendência a ter deficiência de vitamina B12, mas pessoas que não têm problemas de intestino também podem ter. Eu mesma, gente, sempre comi carne, eu tive uma pequena fase aí mais vegetariana, mas que acabou eu não persisti porque não estava dando certo para minha fase de vida. E mesmo comendo carne, que é dali que a gente aproveita boa parte da vitamina B12, que é produzida por bactérias, tá? A vitamina B12 vem delas, eu não absorvia, eu não tinha um bom aproveitamento. E aí eu resgato novamente a informação das medicações. Era uma fase que havia o uso de antibiótico, de anticoncepcional. E era só isso que acontecia, Sheila, por conta só da medicação exclusiva que causou essa deficiência de B12? Não, era uma alimentação que não se encaixava também para minha fase de vida. Estava incoerente o perfil alimentar com a fase aí do amadurecimento.
dos 25 mais, dos 30 mais. E isso pode levar a um quadro de deficiência, que muitas vezes, gente, a pessoa vai lá e quer esperar um exame de sangue para saber o que está acontecendo no corpo. Então, a pessoa está com muitos sinais e sintomas e ela não tem uma bagagem, busca um profissional para fazer exames para buscar resposta. Então, quer saber o que está acontecendo. E às vezes espera esse papel vir. Só que o valor de referência de um exame de sangue é extremamente amplo, extremamente grande. O que isso quer dizer? Então, eu posso ter níveis considerados normais, mas para as minhas atividades, aquele nível normal não é o suficiente, porque nós temos que entender que a nossa utilização da capacidade cognitiva, o nível de trabalho, o nível de atenção, ele vem aumentando com o passar das décadas. Então, há uma mudança de trabalho aí operacional para trabalho mais de concentração no computador. Então, o valor nutricional, o quanto que é exigido do corpo para isso, pensando em toda uma evolução também histórica, gente. A gente teve uma evolução dos nossos ancestrais até para a nossa fase atual do que a gente faz hoje, é uma mudança de cenário muito grande. Então, aquele valor de referência normal, que você pode estar mais próximo do mínimo, já é um forte indicativo de deficiência, mas que o seu corpo já estava te mandando mensagem para te avisar. E às vezes você só percebeu essa mensagem quando você sentiu alguma dor muito forte. Então, por exemplo, é o quadro de algumas mulheres de candidíase ou alguma queixa estética muito forte, algum problema na pele, ou uma micose, assim por diante. No meu caso, nessa fase que eu tive uma baixa de B12 bem concentrada, hoje eu ainda uso B12, tá? Eu vou contar pra vocês as dosagens, como que funciona, para vocês enxergarem o que está acontecendo aí do outro lado e para vocês também avaliarem todo o cenário, a vida de vocês, mas não para sair daqui comprando suplemento, tá, gente? Mas é para ter a informação para depois vir a fase de ação, tá? Então, tem informação e depois uma fase de ação para se complementar. E diante aí de um cenário de deficiência que eu estava muito fadigada, muito cansada, mesmo me alimentando, alimentação colorida, de tudo um pouco, comendo ali aquilo que é tradicionalmente considerado saudável, que era uma fase que eu considerava uma alimentação saudável, simplesmente o que era uma reeducação alimentar, aquilo que um guia popular de uma alimentação indica. Então, era aquilo que eu usava como referência, mas esses sinais e sintomas persistiam, principalmente o cansaço e fadiga, mesmo dormindo bem, muito cansada. E aí eu tive uma alteração hormonal muito forte, que é uma liberação de prolactina mais alta, que começa a sair leite da mama. Isso pode acontecer mesmo não estando grávida. Então, era um sinal de estresse fisiológico, hormonal. Eu não estava passando por nenhuma situação muito grave de estresse de ambiente. A minha vida estava normal, minha rotina estava ok, de trabalho, mas eu estava com esse quadro persistente, tá? E aí, quando eu esperei, né, como é o tradicional, eu esperei os exames saírem para eu olhar o que estava acontecendo. E lá eu vi que a B12 estava no chão. E eu parei para pensar, falei, como? Comendo carne, mesmo me alimentando tradicionalmente bem, eu estou com essa deficiência? Ali, naquele momento, que era uma fase que eu tinha por volta aí de 26 anos, 27, o estágio de síndrome fúngica, ele só estava aumentando. Ali eu já tinha sinais e sintomas bem fortes de síndrome fúngica, mas eu não conseguia ligar os pontos. Todos esses conteúdos que eu falo aqui para vocês, que eu compartilho, é como se fosse um quebra-cabeça. Então você vai juntando as peças do quebra-cabeça para entender os seus sinais e sintomas, a sua cronologia, a sua história de vida. Então foi isso que eu fiz no passar dos anos. Eu fui fazendo a mesma coisa comigo, só que no momento que eu estava ali naquela fase de vida, o meu foco e minha concentração estava em atender, estava no trabalho, não estava voltada para mim. Então, ali eu já tive uma falha, tá? Então, só compartilhando isso com vocês, porque eu não conseguia prestar atenção nos sinais e sintomas. Eu estava totalmente concentrada em trabalho, em pós-graduação, o foco de energia era totalmente outro. Então, eu acabava ignorando os sinais e sintomas. Até que chegou o último pingo ali do balde, né? Que ele transbordou e depois surgiu o quadro de síndrome fúngica mais acentuado. Então, eu digo para vocês que às vezes a gente precisa esperar o papel para olhar uma informação que o exame, que muitas vezes o corpo já manda, essa mensagem ali de sinais e sintomas, mas que a gente não tem tempo muitas vezes para prestar atenção em si mesmo
A gente deixa isso de lado e muitas vezes é usado na medicina convencional esses exames de referência tradicionais, que o médico pode virar para você e falar, seus exames estão normais. Parece que o que eu mais escutava quando o paciente chegava para mim tradicionalmente em consultório, os exames estão normais. Pegava os exames e falava, não estão normais assim, no ponto de vista do que você deseja, daquilo que você quer. Você quer viver mais ou menos, os exames estão normais. Então, o exame normal é para uma vida mais ou menos. Então, se você quer uma vida espetacular, com saúde, com longevidade, prevenindo, tratando doenças da forma mais inteligente possível, a gente consegue modular isso também a partir de suplementação e de alimentação estratégica, que é a terapia nutricional. Então, visando isso, tem também, gente, a forma correta de suplementar, porque não adianta só comprar um multivitamínico de prateleira comum, tradicional. Tem a forma ativa do nutriente e a dosagem, que também precisa ser correta, porque às vezes a dosagem alta demais não vai fazer mal. A vitamina B12 é excretada, aquilo que está em excesso, tá? Então não faz nenhum mal pro nosso corpo. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um gatilho para acne, isso pode, uma dosagem muito alta pode levar aí a surgir aqueles incômodos, tá? Isso, dosagem alta em uso contínuo. Numa dosagem que é padrão, usual, que pode ser por volta aí de 1 miligrama, de 500 microgramas a 1 miligrama, normalmente isso é extremamente suficiente para repor e para manter os níveis saudáveis em pessoas que precisam de mais B12. Quanto mais atividades você faz, quanto mais o seu dia é cheio, quanto mais possibilidades de pico de estresse também, se você é vegetariano, ainda tem essa questão, ali você precisa rever essa parte da vitamina B12, tá? Sheila, eu não sou vegetariana, mas eu tenho esse quadro que você citou, eu preciso de uma demanda de energia mais alta, eu trabalho muito, meu nível de estresse tem altos e baixos, assim como a vida de qualquer pessoa em 2021, certo? Então, isso pode também mostrar que você precisa de uma B12 um pouco mais elevada, tá? Que uma B12 mais ali próximo do mínimo, se você for esperar um exame para visualizar isso, não vai ser o suficiente. E, gente, complexo B de prateleira, aquele tradicionalzinho, não é legal. Sabe por quê? A forma ativa da vitamina B12 é o que o nosso corpo espera para ele se revigorar. E aqueles de prateleira não são. É chamado cianocobalamina. E a forma ativa é metilcobalamina. Essa é a forma correta. E essa forma ativa não é muito fácil de você achar numa prateleira de supermercado. De supermercado, não. Nos Estados Unidos tem supermercado, mas de farmácias comuns em qualquer estado. Isso você encontra mais em suplementos específicos. Há suplementos, quando você procura pela internet, você encontra do metilcobalamina. E também quando você faz na forma manipulada, tá? Que você pode fazer sublingual ou você pode fazer em cápsulas aí, tradicionalmente. Mas eu vejo que às vezes a pessoa quer buscar uma suplementação de forma rápida e vai atrás dessas formas que são sintéticas e que prejudicam o quadro, porque muitas vezes vem associada com uma quantidade muito alta de corantes, de outras substâncias que não é necessária para aquele quadro. Tá? Então precisa avaliar esse ponto também. Aquilo que vem junto ali com a sua suplementação de forma artificial não vai te fazer bem, porque se eu estou com quadro de síndrome fúngica, se o meu corpo mostrou uma disbiose, para quem não sabe o que é disbiose, é desequilíbrio. Sempre que vocês escutarem qualquer profissional falando, a pessoa tem uma disbiose, isso mostra desequilíbrio de bactérias e também de fungos. Só que quase não se fala de fungo, só se fala de bactéria. Tá? Mas envolve fungo também, porque dentro do corpo é natural ter fungo, do lado de fora também tem milhões aí de fungos, assim como no ambiente. Por isso, quando a gente deixa um alimento fora ali da geladeira, uma frutinha em cima da pia, rapidinho pode criar fungo, isso é natural do meio, tá certo? Então, se eu tenho esse quadro de disbiose, se há esse desequilíbrio, se há uma sinalização do corpo de sinais e sintomas associados a esse desequilíbrio fúngico, que pode ter também desequilíbrio bacteriano em conjunto ali, meio a meio,
Enquanto eu não tratar isso, eu não consigo aproveitar muito bem os nutrientes. Então, eu tenho que lembrar desse ponto. Só suplementar não vai me trazer a excelência que eu espero. Porque se eu não trato tudo aquilo que me levou ao quadro de síndrome fúngica, os alimentos que deixaram, por exemplo, o meu corpo mais adoecido na parte intestinal, que não deixa eu absorver e digerir bem os nutrientes, não vai adiantar eu mandar o suplemento. Eu vou ficar ali persistindo no suplemento e esse nível de absorção não vai ser o suficiente para me revigorar. Então, o tratamento tem que ser em conjunto. Por isso que eu falo para vocês, segue o passo a passo, é um passo a passo. É porque você vai se conhecendo, vai aplicando e vai entendendo a mensagem, né? A forma que o corpo conduz ali a sua recuperação, a sua restauração. É o período de férias que você dá para o seu corpo para ele se revigorar, para ele se manter no nível máximo aí de energia, tá? Então, eu falei aqui para vocês em relação à dosagem, tá? Os sinais e sintomas que são comuns. Quando, gente, quer investigar, Sheila, eu quero fazer exame, eu quero entender se eu tenho essa deficiência mesmo. Qual exame eu devo fazer? É só colher B12 no sangue? Adianto a vocês que não. O B12 no sangue pode dar aquela média que eu disse para vocês que é muito ampla. Se eu quero ter certeza de sinais de deficiência, se a pessoa quer mesmo fazer esse exame, é chamado ácido metilmalônico, que é aferido na urina, tá? Então, a forma é essa. Só que convênio, gente, não cobre. E esse exame é carinho, custa em média aí uns R$600 mais ou menos. Eu adianto a vocês, pela minha experiência clínica de 11 anos atendendo por uma pessoa que passou por esse quadro de deficiência. Eu nunca fiz o ácido metilmalônico, nunca fiz esse exame, gente. Por sinais e sintomas, padrão ouro de avaliação. Tem uma frase que é chamada: a clínica é soberana. Aquilo que eu sinto, que eu relato, que está acontecendo, é tão importante ou mais do que eu esperar um papel chegar. É claro que os exames têm a sua importância, os exames ajudam o diagnóstico e muito, mas o nosso corpo manda mensagem o tempo todo, todos os dias, e a gente não pode ignorar essas mensagens, tá bem? Então, caso você queira, é esse o exame. E outra coisa importantíssima, tá, gente? Eu falei pra vocês aqui no começo sobre a questão das nossas células, o quanto que é importante a vitamina B12, associada aí com a vitamina que é chamada ácido fólico, tá? A B9. Quando falta a combinação, principalmente delas, e tem essa falha, a pessoa que tem um quadro assim de anemia crônica, não sei se vocês conhecem alguém que fala assim, eu tô sempre anêmica, eu tenho que tomar suplemento de ferro e tudo mais. Muitas vezes está relacionada com a deficiência desses dois grupos. E a pessoa fica só ali no ferro, às vezes impactando até a saúde intestinal, e esquece de ver esses dois pontos que são de extrema importância para a célula. A célula, o que quer dizer isso, Sheila? Célula é o nosso sangue, pensa que é um pedacinho do nosso sangue. Isso também é célula, é o glóbulo. Então, se falta, pode dar problema. E aí vem um hemograma, às vezes vem uma ferritina baixa, o hemograma vem ali mostrando sinais de deficiência e a pessoa já, como eu disse, vai no ferro direto. E não é a forma mais efetiva quando há outros sinais e sintomas associados. Porque normalmente tem uma pessoa que tem ali um quadro de anemia, você pede para a pessoa relatar e prestar atenção em tudo, prestar atenção na cronologia, prestar atenção na história dela, no uso de medicação e assim por diante, eureka, aí vem a resposta. E isso pode estar associado aí com quadro de síndrome fúngica, tá? Só para ficar claro a vocês, a síndrome fúngica, que é chamada também de disbiose fúngica, essa questão do nível intestinal, do crescimento do fungo a nível intestino, prejudica a absorção de nutrientes, porque a gente precisa do intestino delgado funcionando bem. Então, se há um crescimento de fungos lá, Sheila, como eu sei que há um crescimento de fungos lá? Tem um exame que eu possa fazer para ver essa questão de fungo no intestino? Sinais e sintomas, tá? O padrão ouro, clínica, sinais e sintomas. É igual uma pessoa que tem uma micose na unha e fala, mas é só na unha que eu tenho essa micose aqui, esse problema. A candidíase é só na vagina que tá incomodando. Não, tá? É nível intestinal, é que a pessoa não vê, tá? Eu não vi quando estava acontecendo comigo e você também não vai ver. Mas do lado de fora, isso vai refletir. O seu corpo, como eu disse, manda sinais, tá bem? E também, reforçando,
Esse conjunto aí, que eu disse para vocês aí da B12, associada ao ácido fólico, a B12 principalmente, ela reveste, gente, todo o nosso sistema nervoso. A gente precisa dela para o funcionamento dele. E antes aqui de responder as perguntas de vocês, se falta isso, se falta esse revestimento, é como se fosse um cabo, um fio desencapado. Então, esse fio desencapado fica enfraquecido, não passa a corrente elétrica da forma correta, fica falhando o tempo todo. Por isso que tem falta de memória, por isso que tem falta de concentração, por isso que tem fadiga. Tudo isso pode acontecer por conta de uma vitamina que pode estar relacionada aí com o seu quadro persistente aí de síndrome fúngica, que você olha e fala, Sheila, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, é o açúcar, né? Então eu já cuido disso, mas não é um alimento, tá? Não é só o açúcar. O açúcar, ele pode fazer parte da sua vida de maneira sábia. Não é essa a principal chave. A desnutrição é a principal chave. Sheila, mas eu não tô desnutrida, meu corpo tá ok, meu peso tá ok, acho que até que eu tô com um pouquinho aí de gordura a mais, mas muitas vezes a desnutrição é por conta desse fator de má absorção. Faltou a absorção, a desnutrição, mesmo que você coma aqueles alimentos, você fala, tô comendo bonito, tô comendo saudável, mas eu não recupero. Então, isso pode acontecer. E tem forma correta de tratar com os alimentos de fácil digestão, com suplementação se necessária, com a quebra do biofilme a nível intestinal. Então, colocando o suplemento certo para quebrar esse biofilme que está lá no nível intestino, que às vezes a boca também reflete, tá? Que é aquela camada mais forte de língua branca, tá? Que isso, língua é a tampa aqui, é a tampa da nossa panela. E aí, começa aqui e vai até lá embaixo, gente. Então, ela reflete muitas coisas. A boca reflete muitas coisas, tá bem? Vou responder agora as perguntas de vocês. Deu para entender, gente? Eu expliquei de uma forma que vocês entenderam. Se ficou algum questionamento, pode mandar aqui sobre esse tema, tá? Cada dia há um tema diferente. E hoje vamos conversar sobre B12 e síndrome fúngica, tá bem? Camila perguntou... Quero fazer o acompanhamento contigo, esperando abril. Maravilhosa! Começamos. Dia 28 de março é aberto exclusivamente para quem se cadastrou no desafio. Então, já começa a abertura, tá? Então, se você ainda não fez o seu cadastro, tem um link no perfil para o desafio, que é onde vai ser aplicado os testes de rastreamento metabólico, várias informações valiosas que você precisa saber antes de iniciar um tratamento, para você entender se é realmente o seu caso síndrome fúngica. Sheila, não tenho certeza se é. Por isso que eu vou fazer esse desafio, com passo a passo aí de testes, para você entender se é isso que está acontecendo com você, tá bem? Ó, a Mariana tá falando aqui que a cândida dela ficou bem resistente por conta do excesso de medicamentos. Na verdade, o medicamento, na maioria dos casos, quando é usado várias vezes, esse biofilme, às vezes quando também não é usado, tá, gente? No meu caso, eu tive síndrome fúngica e eu não usava antifúngico com frequência. Tá? Porque o meu estopim foi o eczema desidrótico, ganho de peso, tive um quadro aí de micose, mas, como eu disse, é nível intestinal. Então, a gente não tá vendo esse crescimento de fungo. Então, no caso aqui da Mariana, que provavelmente é vulvovaginal, o que está faltando para fortalecer o corpo é a nutrição e quebrar esse biofilme da forma correta. Então, esse biofilme não está só na vagina, tá? Está a nível intestinal, tá bem? Claudinha, a sua B12 ela está alta. A Claudinha colocou aqui 1009 o resultado. Quando já no nível de sangue começa a subir bastante, passou de 800, isso indica muitas vezes que você não precisa ter continuidade no uso da suplementação, tá? Níveis entre 500 e 800 já mostra uma boa atividade. Às vezes a pessoa está no nível 500 de vitamina B12, ou, por exemplo, você fez uso do suplemento, você está tratando a síndrome fúngica, fez uso do suplemento. Você sentiu que melhorou, que seus sinais e sintomas passaram. E aí você interrompe o uso da suplementação, tá? Os seus sinais e sintomas melhoraram. Agora, no caso, por exemplo, no meu, eu faço uso contínuo de 500 microgramas, porque não é o suficiente o que eu como via comida, tá? Então, para minha demanda, como eu trabalho um horário um pouco mais extenso, então eu preciso dessa demanda de energia um pouco mais alta, tá? Então, isso vai de pessoa para pessoa, depende das atividades do dia da pessoa. Às vezes a pessoa tem um nível
de trabalho um pouco menor, e aí o nível de B12 é menor, já é o suficiente. Ah, por que tem a ver trabalho, Sheila? Porque a questão do foco, da atenção, da concentração. Estudo também é trabalho. Então, se vocês estão estudando alguma coisa, isso também é trabalho, exige esse nível aí um pouco mais alto. Ó, aqui o Vinícius colocou o caso dele, que foi por conta de gastrite atrófica, que é autoimune. Sim, que impede aí a questão do ácido clorídrico. E aí, por isso, tem esse problema, tá? De aproveitamento aí da vitamina B12. Deixa eu ver aqui. Aqui vocês perguntaram do nível ideal no sangue, eu já respondi vocês perguntaram no início, provavelmente, aí do conteúdo, tá bem? A questão do aproveitamento da B12, a Dani fez uma pergunta aqui, qual alimento que eu posso melhorar o aproveitamento da B12? Na verdade, eu tenho que melhorar o cenário total do corpo. Então, se a pessoa, por exemplo, decide que ela vai ser vegetariana ou vegana, nesse caso, ela tem que manter suplementação a longo prazo. Então, esse é um caso, tá? A questão de quem não é vegetariano e vegano está num quadro de síndrome fúngica, está com fortes sinais e sintomas, começou o tratamento e vê que esses sinais estão persistentes. Muitas vezes tem que entrar com a vitamina B12, tá? E aí não adianta só comer. Ah, mas Sheila, eu como carne. Que essa seria a principal frente aí da vitamina B12. Porque a vitamina B12 é produzida por bactérias, tá, gente? Por isso que eu falo aí das carnes e não tem no vegetal. Se for esperar cogumelo, tem. O nível aí é baixíssimo, você teria que comer muito, 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 muito cogumelo, tá? Não é possível alcançar, por isso que tem que suplementar. Aqui a Nívia colocou, tenho dermatite de alto relevo, se não tomar Alectos todos os dias, fica uma coceira na pele sem fim. Olha, Nívia, eu me sensibilizo com todas as histórias que vocês me contam por ter passado principalmente por quadro aí persistente. A questão de problemas na pele, dermatite, desidrose, eczema, não foque só em medicação. Não é só esse o caminho, está errado. Se te ensinaram assim, isso é errado, tá bem? Precisa se nutrir, tá? E precisa comer os alimentos certos para você reforçar, deixar o seu corpo de férias ali durante um período inicial, para ele se recuperar e você vencer esse quadro aí de dermatite persistente. Porque por mais, gente, que tenha quadros que é remissão e tem quadros que é cura, por mais que o seu quadro seja remissão da doença, assim como o eczema, ele entra em remissão, ele pode voltar, que é o meu caso, você precisa entender o caminho dessa volta para ficar sempre ali. Dei sinais de que alguma coisa está aparecendo. Você sabe o que tem que ser feito, tá? De maneira simples e sábia, sem um peso nas costas. Por isso que é importante entender o processo, o que aconteceu, o que te levou ao quadro e o passo a passo de recuperação. É o caminho, tá? E o caminho de só passar uma pomada, de só tomar uma medicação, de só passar um creme, isso é errado. Isso foi ensinado errado para mim também, tá? É por isso que eu quero mandar essa mensagem para mais pessoas. Se você conhece gente que está fazendo isso e essa pessoa não tem informação sobre nutrição da forma correta, que não é só comidinha, comer de 3 em 3 horas, ou, por exemplo, uma reeducação alimentar com foco em emagrecimento, isso é errado também, visualizar a nutrição dessa forma. Tá? A terapia nutricional ela é poderosa, o alimento é poderoso. Sei que muitas pessoas ainda não acreditam nisso, na linha de frente, fala assim, eu consigo vencer um quadro de síndrome fúngica com alimentação, com suplementação, com o alimento, ele tem o poder de te livrar da doença, ele tem o poder de prevenir um câncer, ele tem poder aí de fazer você vencer uma síndrome fúngica, tá? Acredita no poder da comida. A gente só tá em pé, eu só tô aqui falando com vocês graças ao poder aí do alimento, daquilo que a gente ingere todos os dias, tá bem? A Julie colocou, não sou vegetariana, mas também não gosto de carne. Quando eu falo carne, são carnes em gerais, tá, gente? Não necessariamente carne vermelha. Qual seria a melhor opção de suplementar? Então, a suplementação seria a metilcobalamina, tá bom? Aí, quem tem um suplementozinho em casa de cianocobalamina, olha, foge desse suplemento que não vai adiantar, não vai melhorar, tá bem? Isso não vai ficar legal. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês, as últimas.
Deixa eu ver. O Thales está perguntando aqui sobre uma dieta específica, tá? FODMAP para tratamento de síndrome fúngica não é o caminho correto. Se fosse pegar uma tabela simplesmente aí de alimentos que fermentam, isso resolver um quadro de síndrome, seria bem simples. Eu gostaria até que fosse isso, que seria poderoso assim, só pegar ali a listinha de alimentos. Mas isso envolve rever cronologia, história de vida, suplementação e um passo a passo de uma alimentação. Não é difícil, mas tem que ter um entendimento um pouco mais profundo, tá? E não é desbiose bacteriana, é fúngica, tá? Pode estar associado com a bacteriana, mas se você tratando o fungo, você facilita o crescimento das suas boas bactérias. Você facilitando o crescimento das suas boas bactérias, você impede fungo. Fungo é oportunista, a gente tem que impedir o crescimento dele, tá? Então, é a forma correta de tratar aí a síndrome, tá bem? A Mari colocou, tô tomando 1 mg sublingual em gel rosa docinho. Não vejo problema, tá? Agora tem que ver, sempre quando você for fazer o próximo, o que é esse gel docinho. Se puder colocar um adoçante natural, um aromatizante natural, é melhor. Meus exames ginecológicos deram normal, mas não consigo me livrar da candidíase. O que eu faço? Gente, isso é muito comum. É uma das mensagens que eu mais recebo, de ter tentado usar todas as medicações, de ter feito exames e os exames estarem normais, mas a nível nutricional não está normal. Se você está com doença, com queixa, com coceira, com irritação, com sinais e sintomas, esses que eu relatei aqui no começo do conteúdo, não está normal. Tá? O normal, o convencional de um médico, muitas vezes de convênio, de uma consulta aí express de 15 minutos, esse normal é o nível ali, o parâmetro do exame. Mas esse nível parâmetro do exame não é a sua resposta, porque aquilo que acontece com você não é nível estatístico, aquilo foi feito nível estatístico populacional, que muitas vezes não foi levado em consideração aí nem a população brasileira, se vocês querem saber. Tá? E uma curiosidade, os níveis de exames e também os níveis de nutrientes. A cada país há recomendações diferentes. A gente não tem recomendação específica para o DNA brasileiro, para a nossa miscigenação, tá certo? Então, isso também é uma informação importante que mostra um viés de falha aí de suplementação e também de exames. Confia, gente, nos sinais e sintomas. Não é ficar bitolado, tá? De ficar assim, nossa, mas eu tô sentindo isso, está acontecendo isso. Mas o nosso corpo, assim, ele vai mandando uma mensagenzinha, opa, deixa eu prestar atenção no que eu fiz hoje, no que eu fiz ontem, antes de ontem, para ele ter mandado essa mensagenzinha hoje. Se eu estou com esse quadro há um mês, o que eu venho fazendo? Se eu estou com esse quadro há 10 anos, há 5 anos, então vamos entender, vamos nos aprofundar, tá? Não vamos mais mascarar, chega de mascarar. É resolver, tá? Tem que resolver a causa. A Rosane perguntou se a falta de B12 gera indício na queda de imunidade. Com certeza. Tá? Se faltar B12, lembra sempre da célula do sangue. Então, se faltou esse sangue, essa proteção do nosso sangue, a gente não tem energia, o corpo vai ficar adoecido, vai ter queda de imunidade, tá? É bem provável. A Dolizete colocou aqui, como a minha tá 412, preciso suplementar. Veja sinais e sintomas. Se está indo tudo bem, se para a questão do seu trabalho, para sua atenção está tudo bem, está um nível médio. Agora, se você perceber que os sinais e sintomas de imunidade não tá indo bem, precisa subir, passar desses 500, 550, fica melhor, tá bem? A Andrea perguntou se a B12 tem que ser injetável, tem que ser de receita médica. Tem, porque é uma dosagem cavalar. Tudo aquilo que é dosagem alta demais, intramuscular, que tem procedimento, precisa de prescrição médica, tá? A sublingual funciona super bem, tá, gente? Em cápsula também. Atualmente eu estou tomando em cápsula. A antepenúltima eu estava tomando sublingual, mas como eu troquei de estado, aí o lugar onde eu fui fazer não tinha, e aí eu comprei em cápsula, tá bem? Então, cada lugar aí tem o seu manipulado e a gente vai se adaptar a isso, né? Focar no feito, tá bem? A Marcélia aqui tá falando das suplementações dela, se vale acrescentar a vitamina B12. Veja sinais e sintomas, Marcélia. Se você percebe que o seu nível de recuperação está elevando, tá ótimo. Espera mais um tempo, pelo menos aí 60, 90 dias. Se você percebe que os sinais e sintomas característicos da vitamina B12 estão presentes,
Aí vale a pena ver, sugiro que veja essa questão aí da suplementação, tá bem? A Lia perguntou, então não é legal suplemento de farmácia? A maioria não, vou ser bem sincera com vocês. Há suplementos de linhas funcionais de marcas específicas que têm a forma ativa. Há 2, 3 marcas no Brasil, fora do país há muitas marcas, mas vamos pensar aqui no Brasil. Aqueles tradicionais, comuns, que você acha facilmente em prateleira, eu mesma já procurei várias vezes por pressa para comprar e eu não acho, tá? É muito raro, não vou falar impossível, mas muito raro você achar metilcobalamina em farmácia, tipo farmácia comum. Nunca vi. Se alguém achar, me avisa, tá? Gostaria de saber. Bom, gente, sobre vitamina B12, eu vejo que há perguntas sobre outros quadros, outras questões. Isso, conforme a gente conversar com os conteúdos específicos, eu vou esclarecer essas dúvidas de vocês, tá bem? Por isso que eu estou pulando algumas perguntinhas. A Rá colocou, pós-Covid, queda extrema de cabelo, 5 crises de candidíase em 3 meses. Pode ter relação com B12 e síndrome fúngica? Com certeza, tá? Estou batendo o martelo aqui pra você, porque se você teve 5 crises de candidíase em 3 meses associados com esses sinais e sintomas, você deve ter outros sinais e sintomas, mas você não conseguiu escrever aqui. Está fortemente relacionado, tá? O quadro de síndrome fúngica. Então, só a B12 não vai corrigir o quadro de síndrome, tá, gente? Reforço isso a vocês. É uma pecinha do quebra-cabeça, tá? Mas, nesse caso aqui da Rá, está bem forte o quadro de síndrome fúngica. Então, tem que tratar, tem que fazer a terapia nutricional. E te adianto que é bem provável que você tenha que suplementar, tá bem? E no método, gente, eu mostro como que é feita a suplementação, onde você pode achar os suplementos, onde você pode comprar, as orientações, tiro dúvidas. Então, você não recebe a informação e fica sozinha, sem saber o que fazer, tá? Tem todo um passo a passo e tem o meu acompanhamento. Por isso que eu não deixo aberto vários episódios, assim, eu vou abrir para entrar essa semana, na próxima semana, porque há um acompanhamento de quem está em tratamento. Então, o período de inscrição, a data certa é 1 semana, aí no máximo a cada 2, 3 meses eu abro para que as pessoas possam entrar e ser tratadas. A próxima data é dia 28 de março e 1ª semana de abril, só vai ser nessas datas, tá bem? O Thales colocou, sou homem, tive candidíase 4 vezes seguidas em 4 meses. Sei que aqui o nosso público é exclusivo feminino, exclusivo que eu digo assim, 80%, mas síndrome fúngica pode acontecer com homens, não necessariamente precisam ser casais, a mulher tem quadro de síndrome fúngica, o homem vai ter, não necessariamente, tá? Isso não tem relação, até porque síndrome fúngica pode acontecer com pessoas que nunca tiveram, por exemplo, relação sexual, porque às vezes a síndrome fúngica está relacionada só com candidíase, mas não está, tá? Lembra que é nível intestinal, em homem pode acontecer também. Há bastante relação com o quadro do sistema imunológico que está comprometido, ou um sistema imunológico muito estressado, super estressado, que é quando apresenta alergias, tá? Principalmente em pele, e isso pode ocasionar aí também o quadro de candidíase. Tem gente que tem candidíase oral, tem outras pessoas que tem no pênis, na vagina, isso pode acontecer de formas diferentes. Cada ser humano pode apresentar um quadro diferente. Então, você pode apresentar um quadro e a sua irmã apresentar um outro quadro totalmente diferente de síndrome fúngica, de sinais e sintomas diferentes. Isso pode acontecer, porque nós somos únicos, nosso DNA é único, tá bem? Bom, pessoas maravilhosas, pelo que eu vi aqui, eu respondi a maioria das dúvidas de vocês. Me perguntaram aqui se a disbiose tem cura ou só controle. Assim como você pode ter uma gripe mais de uma vez, você pode ter um quadro de disbiose mais de uma vez. Mas eu te adianto que uma pessoa que entende o papel da nutrição, entende o papel da recuperação dos alimentos, entende o valor da cereja do bolo que é a suplementação, dificilmente ela volta a um quadro de disbiose fúngico-bacteriana. É por isso que o método exige um acompanhamento ali de um passo a passo, que em 1 hora, 1h30 de atendimento, eu não conseguiria passar essas informações. Não porque é difícil, mas porque é completo. E o completo, em 1 hora, 1h30,
É difícil eu proporcionar. Até por isso que eu estou aqui falando com vocês há quase 1 hora, explicando só de vitamina B12. Entenderam? Então, exige uma participação da outra pessoa. Então, eu forneço a informação e a tua participação. Da mesma forma, quando eu fiz o meu tratamento, teve a minha participação ali, entender o que estava acontecendo e também de aceitar e receber o alimento, o suplemento e de acreditar no processo e valorizar cada vez mais a nutrição, que é maravilhosa. Bom, pessoas maravilhosas, cianocobalamina e metilcobalamina, a diferença é que uma é artificial e a outra é forma ativa. Sheila, mas se eu consumir a forma artificial, meu corpo não dá um jeito de aproveitar? Bem difícil, tá? Bem difícil. Por isso que não faz muito sentido. A pessoa às vezes está há tempos tentando tomar o suplemento da forma artificial ali e não há um bom aproveitamento. Ela pode até adoecer, né? Porque às vezes tem corante, aromatizante ali na cápsula, isso pode dar problema a longo prazo, tá bem? Eu vou deixar o conteúdo disponível para vocês. Se eu não respondi a sua dúvida, eu peço desculpas porque o conteúdo aqui é bem longo de perguntas. Pode me perguntar aqui no feed, eu vou salvar esse conteúdo. Coloca a sua pergunta aqui, porque isso pode também ajudar uma outra pessoa. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E amanhã teremos aí conteúdo sobre infecção urinária, eu vou focar nisso, e também sobre outros sinais e sintomas que eu acabo juntando aqui com conteúdo específico de síndrome fúngica, que é o tema específico amanhã de infecção urinária, tá bem? E semana que vem continua. Todo dia tem 7h59 da manhã o Explicando a Síndrome Fúngica. Então, ótima noite para vocês, espero de coração ter ajudado e até amanhã com mais Explicando Síndrome Fúngica. Até mais, gente. Tchau, tchau.